Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que hoje joga. Então, hoje, dia de Inter, dia de Colorado em campo pela Copa Sul-Americana e vou dizer mais, tá? Hoje é daqueles jogos que são jogos chaves na temporada. Jogos que a gente vai lembrar lá na frente, porque hoje se o Inter perder o jogo, dá adeus à Copa Sul-Americana praticamente. Não oficial, mas o Independiente Medellín poderia abrir 5 pontos com 9 em disputa e aí vai ficar realmente bem complicado do Inter buscar a classificação. E se classificar, né, uma vitória, né, ultrapassa o Medellín, tem aí 3 jogos, 2 dentro do Beira-Rio para confirmar a vaga na próxima fase. Então por isso o Inter não pode vacilar. Hoje jogo importante, jogo decisivo e o Mano Menezes pode fazer algumas modificações no time do Inter que venceu o Fluminense no sábado no Maracanã. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero dizer, ou melhor, não sem antes dizer, que este vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em até 24 horas. O link está na descrição aqui do vídeo e você pode tirar todas as dúvidas com eles, beleza? Quero falar um pouquinho, gente, sobre a logística do Inter para chegar até o jogo de hoje à noite, lá contra o Independiente Medellín, porque pode ser um fator que explique mudanças no time do Internacional. O Inter jogou contra o Fluminense no sábado, no Rio de Janeiro, e embarcou para Bogotá, capital da Colômbia, no domingo, né? Então o Inter saiu pós-jogo, né? Ou seja, não treinou, foi apenas uma recuperação física. Viajou no domingo, chegou a Bogotá no domingo, no final da tarde, fez um trabalho na academia e hoje pela manhã iria sair de Bogotá para Pereira, em voo fretado. Só que este voo atrasou por conta das condições climáticas que estava um nevoeiro lá em Pereira, né? A cidade montanhosa, enfim, ficou muito complicado. O Inter demorou 3 horas para pegar o voo até Pereira, mas chegou, tá? De lá para cá, gente, o Inter pegou mais 1 hora de ônibus até Armênia, cidade colombiana, onde realizou um trabalho, um treino à noite da segunda-feira para fazer alguns testes, algumas coisas dentro do campo, porque o time será modificado. E amanhã pega mais 1 hora de ônibus para jogar contra o Independiente Medellín. O adversário que vem com 10 jogos de invencibilidade, envolvendo Copa Sul-Americana, Copa da Colômbia e o Campeonato Colombiano. O Independiente Medellín está no G4 do campeonato local e, como eu disse, vem embalado, com 10 jogos sem perder na temporada de 2022. Então é um time chato de jogar, time que faz gols no final, ganhou agora no fim de semana, com gol no finalzinho, aos 90, né, nos 45 do segundo tempo, dentro do campeonato colombiano. Então assim, gente, é um time para o Inter tomar cuidado. E para esse jogo, o Mano Menezes vai modificar, né? Não vai ter o Moledo, que inclusive já está até em Porto Alegre, fazendo trabalho de recuperação física, né? Cuidando do joelho para não estourar. E o Gabriel Mercado pode ser outro nome a ser preservado. E aí outras mudanças podem acontecer por escolha tática, escolha técnica do Mano Menezes. Como que eu estou projetando esse time do Internacional? Com o Daniel no gol, Bustos na lateral direita e aí 2 mudanças muito possivelmente. O Bruno Mendes entrando na zaga, eu quero falar sobre o Bruno Mendes na sequência, com o Vitão fazendo a sua estreia ao lado do Bruno Mendes. Existe uma possibilidade do mercado jogar, tá? Mas ao que tudo indica o mercado será preservado, ele que vem numa sequência já de 5 jogos como titular e já tem seus 35 anos de idade, né? Então a sequência deve fazer o mercado começar no banco. René na esquerda, Gabriel ou Dourado, né? Existe essa possibilidade do Dourado começar, mas eu tô apostando no Gabriel. Edenilson, Wanderson, David deve começar o jogo com o Depena centralizado, existe essa possibilidade, tá? Do Depena centralizar o jogo com o David e o Wanderson um de cada lado. E lá na frente, Alemão, pode começar a partida, foi testado entre os titulares, mas o Wesley também corre por esta vaga. Então ainda algumas dúvidas nesse time do Inter, mas Vitão, David e o Alemão foram testes que o Mano Menezes realizou no treino de ontem lá em Armênia, onde o Inter está concentrado para a partida pela Copa Sul-Americana. Então são situações que envolvem aí o Internacional. Prometi que ia falar sobre o Bruno Mendes, né? E uma decisão que o Inter tem tomado não tem agradado muito o torcedor, né?
que é esta preservação do Bruno Mendes no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Bruno jogou contra o Atlético Mineiro na estreia como titular e entrou no segundo tempo contra o Fortaleza, né? Porque o Gabriel Mercado tinha cartão amarelo e estava em vias de ser expulso. O Inter tem um acordo com o Corinthians, mas também tem um acordo com o Bruno Mendes para não inviabilizar a carreira dele no segundo semestre, caso o Inter não o adquira, né? Segundo o presidente do Corinthians, né, o Duílio Monteiro, este valor é de 6 milhões de dólares. O Inter não vai adquirir o Bruno Mendes por esse valor e tenta negociar com o Corinthians. Até por isso não quer colocar o Bruno Mendes em 7 jogos para não inviabilizar uma relação com o Corinthians, né? Então, assim, o Bruno Mendes ainda tem a situação indefinida. Não dá para dizer que vai ficar ou não. É muito difícil por conta do valor, mas o Inter entende que ele é um ótimo zagueiro identificado com o Inter e que seria complicado buscar um outro nome no mercado, em que pese o valor também ser bastante pesado para o Internacional. Quero falar também, gente, sobre D'Alessandro. Afinal, ontem ele foi atração, né? Ele foi atração no Bem Amigos do Sport TV, programa do Galvão Bueno. Mas antes eu queria dizer que o Brechó Colorado tem a tua camiseta, aquela que tu tá procurando, né? Aquela antiga do Internacional, que não é vendida mais em loja, na etiqueta, hein? Então, brechócolorado.com.br você encontra o seu manto do Internacional. D'Alessandro de volta ao Inter. Sim, isso pode acontecer, mas não como jogador, né? Está aposentado e inclusive a frase que ele usou ontem no programa foi que morreu um pouquinho quando acabou se aposentando, né, no último final de semana contra o Fortaleza. Mas destacou que tem uma relação muito linda com a torcida do Internacional e com o clube como um todo e que isso vai ser muito difícil de se perder e que, por óbvio, ele voltará ao Inter em algum momento, mas antes quer se preparar. Quer estar pronto para ser um bom executivo, ou um bom treinador, ou um bom dirigente. Ele não sabe ao certo ainda o que fará, né? Ele, claro que é muito difícil, né? E deve ser muito difícil se aposentar do futebol depois de 20 anos de carreira, né, para mais, o Internacional, então, sendo um possível destino do D'Alessandro no futuro. Falou muito sobre a trajetória dele no Internacional também, relembrou a oferta da China, mas o que fica como destaque principal para mim é esse, tá? A porta está escancarada para D'Alessandro voltar ao Internacional, resta saber como, mas ele já garantiu que vai se preparar, vai estudar, vai fazer cursos, vai fazer intercâmbio aí na Europa, olhar jogos, olhar estruturas, para aí sim estar à altura, né, do cargo, né, do Internacional, né, como um diretor. Claro, ele tem um conhecimento de futebol e seria melhor que muitos que já passaram, mas ele tem um tamanho que seria ruim, né, pegar um cargo logo de imediato, assim, sem preparação. Eu lembro muito do Fernandão nesses momentos, né, o Fernandão, para mim, o maior jogador da história do Inter, foi executivo, depois foi treinador e foi fritado de uma forma que foi essa pequena manchinha aí na história dele no Internacional, mas nada comparado à grandiosidade como, por exemplo, o Mundial de Clubes está aqui estampado, né? Então, assim, o D'Alessandro vai voltar, isso é certo. Então, a gente um dia vai ver esse momento, quem sabe não levanta taças, né, como um diretor ou como um técnico no futuro. Seria maravilhoso. Quero te ouvir sobre isso, deixa teu comentário, deixa teu like, te inscreve, aquele abraço, tamo junto, tchau!